com Antônio Lupi. 4h10, uma excelente tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora, nós estamos no ar com o Arena CBN. Vamos até às 5 horas da tarde e hoje só tem um assunto aqui no programa. Só um assunto aqui no programa. E hoje o bicho vai pegar. É clima de rivalidade. De um lado, verde. Do outro, alvinegro. É clássico, é derby de número 210. Tem Ponte Preta e Guarani amanhã pela Série C. E a gente já vai começar com o esquenta pra gente falar tudo sobre o derby. E também, hoje é um programa especial. Eu tô certo ou eu tô errado? Júlio Nascimento, mais uma vez aqui conosco. Obrigado, viu, Júlio? Você está certíssimo, meu caro Antônio Augusto Lupi. Aliás, os seus cabelos brancos, cada vez mais claros... Não aguento mais. Justamente mostram que você tem muito conhecimento, né? Sobre qualquer causa e mais uma vez, foi muito assertivo. Você gostou, né? Das minhas escolhas? Gostei das suas escolhas. Eu tô com muita expectativa, viu, Lupi, pra esse programa aqui. Porque são duas personas que eu conheço bastante. Uma muito ativa em Twitter. Pesado, hein? Ex agora, né? Não me acostumei ainda. É uma torcedora exigente do lado alviverde. Sim. E do Conhece muito do Guarani. Viaja muito. Conhece muito esse futebol paulista, né? Esse aí é o hino. Solta o hino do Guarani. Não apresentei ela ainda, desculpa. Calma. Tira o hino do Guarani agora. E do outro lado, uma torcedora, como posso definir? Pra não dizer... É louca. Ela deu um spoiler. Mais agitada. Sabe? Solta o hino. Pera aí, eu não apresentei ela ainda. Segura. 440, ligado no 440, assim. Eu tava trocando uma ideia com ela na redação e uma opinião dela já foi pra mim. Falei, não, isso aqui você tem que... Falei, o que você acha do 9 do seu time? Ela falou, nossa, não posso nem ver na frente. É mais ou menos por aí. É mais ou menos. Então promete. Eu gostei. Promete. Bom, duas grandes escolhas. É o seguinte, hoje o assunto é derby e nós convidamos aqui no Arena duas torcedoras que vivem os clubes de Campinas. Eu vou começar pela mandante, porque a Ponte joga em casa, não é nada pessoal, tá? Eu sigo um protocolo, não fica bravo comigo. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Bia Fidelis, torcedora da Ponte Preta. Bia, obrigado pela atenção, por vir aqui no estúdio da CBN e participar desse programa especial Derby 210. Boa tarde. Pode ir, pode falar. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço, Lupe. É que o dela não acendeu, a gente não quer acender. Eu fiquei olhando aqui pra acender. Não, pode falar, Bia. Tá no ar. Foi o Júlio que ensinou errado pra você. Desculpa, Ai, Júnior, olha, o que dizer. Mas muito obrigada, eu que agradeço aí o convite. Espero que seja um bate-papo super legal. E com certeza vai dar macaca amanhã. Vai ser altas emoções, mas eu já tô aqui, ó, aceleradíssima. Tá batendo forte já? Fortíssimo, já tô ansiosíssima. É. Deus que proteja meu coração, né? Amém. É isso. É isso. A Bia vai representar a Ponte Preta, a gente vai falar muito sobre as experiências, o que ela está aguardando ou esperando para esse derby. E do lado alviverde, nós temos ela, companheira aqui da casa. Exatamente. Trabalha no mesmo complexo. Companheira de Grupo EP. Companheira de Grupo EP, mas ela veio hoje como torcedora do Guarani. Fer Machado, tudo bem, Fer? Obrigado pela presença aqui na CBN. Uma excelente tarde e obrigado mais uma vez. Boa tarde, gente. Fiquei muito feliz com o convite, Lupe. Então, acho que vai ser um prazer aqui. Falar de derby é sempre especial, assim, né? Principalmente falar dos nossos times do coração, que a gente nasce com ele, né? Alguns escolhem ali no caminho, mas quando você nasce com eles ali é ainda mais especial. Então, derby eu não gosto muito, eu sempre fico em cima do muro, eu não acho que tem favorito, porque derby é derby. Tem gente que não entende, acho que só quem vivencia mesmo, sendo torcedor, trabalhando com o esporte, sabe explicar o que significa esse clássico. Bom, e nós escolhemos a dedo, porque são torcedoras de arquibancada. Fernanda colocou um stories vendo Guarani Primavera, Copa Paulista, segunda-feira. Bia Fidelis, pode ser um jogo segunda-feira, 7h30 da noite, ela tá lá com a galera toda. Então, assim, são torcedoras que vivem e respiram os clubes. A Bia respira tudo que acontece na Ponte Preta e a Fer
tudo que acontece no Guarani. Então hoje vai ser um assunto de duas torcedoras que entendem do que tá acontecendo. E eu gosto que são duas torcedoras que, por exemplo, Juca e Mirassol, Novo Horizonte, Itu, estão sempre lá, né? Sim. Guarani e a Ponte vão jogar em cidades não tão próximas assim, e as duas sempre nas arquibancadas. Eu acho isso muito legal. Quem vive o futebol, eu não gosto desse termo, mas acho que encaixa, o futebol raiz, né? Futebol de concreto, de arquibancada, do futebol paulista, então isso é muito legal também, né, Lupi? Deixa eu chamar o Fábio Scheibe também, que tá conosco. Fala, Scheibe, bom dia, o caramba, boa tarde, como é que você tá? Fala aí, Antônio Lupe, muito boa tarde, Júlio Nascimento, as nossas grandes ouvintes e torcedoras, agora também participantes da bancada do Arena CBN, muito boa tarde. Espero que amanhã o derby não imite nós aqui, né? Não imite a CBN, o Arena CBN, porque, tá marcado para 5 da tarde, o programa começa 4h10. Pontualidade não é nossa marca, né? Espero que o derby amanhã comece 5 da tarde, hein, cara? Nossa, mas ele... Nossa, tá estressado. Cara, pô... Berenguer vai te mandar Tem que ser, né? Eu venho aqui, fico aqui me preparando, começa 4h10, tá louco, pelo amor de Deus, velho. Boa. Pois é. Ó, é o seguinte, a gente vai começar o bate-papo aqui. Grande Diego Alves tá acompanhando aqui com a gente, ó. Falou que eu estou vistoso de azul no programa de hoje. Que isso, Diego? Desse jeito você me ganha, hein? Bom, é o seguinte... Além das nossas convidadas, o ouvinte vai participar conosco no 19 991869070 e hoje tem o palpitão do derby, palpitão de Ponte Preta e Guarani, valendo sabe o quê? Sabe o quê? Sabe o quê? R$200 de voucher no Giovanetti. Nossa, coisa boa, hein? Pra quem acertar o placar. Eu falei que foi 0x0, eu ganhei. Não, aí você vai entrar num sorteio com quem falou o mesmo placar. Então, a partir de agora, 19 991869070, valendo R$200 de voucher no Giovanetti, palpitão do derby. Quem vai vencer? Ponte Preta? Tem que mandar o placar. E o nome também, viu? Tem que mandar o nome tudo por texto. Porque esse áudio, ele colocou áudio aqui outro dia, eu fiquei 1h40 ouvindo o áudio dos placares de Ponte Preta não, Corinthians e Palmeiras. Então, e ninguém acertou, inclusive. Então, por favor, por texto, mensagens de texto, 991869070. Pode participar, viu, meninas? Vocês podem concorrer também. R$200 de voucher no Giovanetti, tá certo? 4h17 e hoje tem sarcófago, hein? Especial derby. Especial derby. Durante toda a semana, só derby. Mas derby. É um derby dia 1º de agosto? Não. Aleatório. Deixa eu virar aqui. Não é um derby que aconteceu no dia 1º de agosto. Teve um clássico entre Guarani e Ponte Preta e uma reportagem foi exibida aqui na IPTV do jogo. 5 segundos... O resultado foi empate, né? O resultado foi empate. Boa, Fábio Chabin. Terminou empatado. Pra não ter problema também, porque eu tô fugindo de confusão. Então é o seguinte, 5 segundos da narração da reportagem que foi exibida na época. Solta, Bolacha. Aqui em Campinas, tudo igual entre Guarani e Ponte Preta. Mas foi a Ponte quem saiu na... Parou. Foi a Ponte que saiu na frente. Já deu pra ver que é uma coisa mais antiga. Mas eu vou dar mais uma dica. Uma música foi lançada no mesmo ano desse jogo e foi esse o sucesso. Eu acho que daqui ninguém tinha nascido, mas é mais uma dica que eu tô dando, tá bom? Eu já tinha, sim, pô. O Fábio Chaves já tinha nascido. O Fábio Chaves tá fazendo 50 anos, tá parecendo o Fábio Chaves tá de brincadeira. Usina, né? Tá bom por fora, mas tá tudo danado por dentro. Então é o seguinte, essa música foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago e daqui a pouco a gente vai falar e vocês vão ter que adivinhar, hein? Que ano foi esse jogo, Ponte Preta e Guarani, com a dica da locução e dessa música que foi lançada e só. É a única dica que eu vou dar pra vocês, tá bom? Lá no finalzinho do Arena, a gente traz então o sarcófago aqui da CBN, que tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues Obolacha. E no streaming Samela Deep, o intervalo e a gente já volta. Arenas
Ponte Preta. Guarani. Arena CBN. Bolacha hoje tá inspirada, hein, Bolacha? Aí sim, 4h21. Hoje o assunto aqui no Arena CBN é derby. Estamos recebendo aqui no estúdio Bia Fidelis, torcedora da Ponte, Fer Machado, torcedora do Guarani. Ô Bia, me fala uma coisa, como é que surgiu esse amor pela macaca? Ah, é tradição, né? Quando a gente fala que Ponte é tradição, é porque vem de família, né? Então, vem do meu avô por parte de pai. Ele participou até daquele programa Ponte para Todos, na época, ajudou a construir o estádio, tudo, né? Meu tio avô também, na época, junto com ele. Então, começou por lá. E, inclusive, a família do meu pai inteira é ponte pretana. A gente não encontra ninguém de outro time, né? E veio de lá, o meu pai foi passando de pai para filha, assim... E acho que de acompanhar o estádio muito veio na parte de adolescência, né? Quando eu era criança, acho que meu pai investia mais no meu irmão pra entrar com os jogadores e tudo mais. E o meu irmão também acabou passando um pouquinho dessa paixão aí quando entrou na minha adolescência. E aí foi, né? Virou uma paixão sem fim, inexplicável, né? Que eu acho que quem acompanha de perto sabe explicar e quem tá de longe às vezes não entende tanto, Mas aí de família, com certeza. Ô Fer, e você? Como é que foi o seu primeiro contato pra você ser uma torcedora fanática de não perder nenhum jogo, de acompanhar todas as partidas lá no Brinco e fora também? Posso dizer, né, que a minha relação é de família, mas assim, é muito do meu pai, né? A minha família não é muito ligada ao futebol, alguns torcem pro Corinthians, São Paulo, Palmeiras, mas que torcem pro Guarani mesmo, somente eu e meu pai. A minha mãe gosta, né? Ali, aquela coisa de pra ver a gente feliz, ela torce pro Guarani. Às vezes ela tem vontade que o Guarani acabe, porque a gente fica indo fica muito, né? Também, né? Fica muito nervoso, enfim. E aí acaba gastando muito dinheiro com isso e aquela coisa toda, né? Mas veio do meu pai. Acho que diferentemente do que acontece hoje, né? Eu sempre comento isso. Quando eu comecei a frequentar estádios, 2002, 2003... eu não tenho tantas recordações das crianças indo pequenininhas mesmo, bebês, para os estádios. Hoje isso me parece muito mais comum, né? Naquela época, acho que as pessoas, né, não tinham dinheiro para ficar comprando ingresso toda, né? Igual a gente tem hoje, planos de sócio. Então, ir para os jogos do Guarani era tipo um evento, né? Então, assim, ainda mais criança, quando você promete alguma coisa para criança, tem que cumprir ali, né? Então, meu pai falava, nós vamos no jogo domingo. Então, você ficava a semana inteira, né, torcendo para chegar logo domingo. Então, eu tenho essas lembranças, assim, né? Meu primeiro jogo foi 2013, eu acho, Guarani Fluminense. Não me recordo agora se 2002 ou 2003. Acho que 2002, Guarani Fluminense. Naquela época, a gente invertia os lados para assistir, né? Não era um estádio setorizado. Então, você podia, né? Você podia assistir o primeiro tempo atrás de um gol e depois você... ia pro outro lado, né? E teve um gol do Rodrigão. Passava pelo tobogã ali pra mudar de setor. Exato, e Guarani e Fluminense teve um gol de bicicleta do Rodrigão. Então eu tava atrás do gol, foi muito especial aquele dia. Então, assim, veio do meu pai. Hoje a gente até brinca que eu acho que eu sou mais bugrina, viciada do que ele, porque eu tenho que ficar chamando ele para ir aos jogos, né? E eu já enfrento qualquer coisa, vou para Londrina, vou para Mirassol. Ele já não tem muito. Não tem o mesmo pique, né? Não tem mais esse pique, mas ele frequentou muito também, assim, vivenciou muito tempo de arquibancada, de ver grandes jogos no Maracanã, Mineirão, umas cidades aqui, né, por perto, no estado de São Paulo. Mas veio dele. Meu quarto sempre foi verde, desde pequenininha. Então... sempre foi essa vivência, assim, com meu pai, que é muito gostosa. Qual o nome do seu pai? Meu pai é Jounei. Jounei. Mais conhecido como Ney, mais fácil, né? Bia, seu pai? Meu pai é Alfredo. Sabe por que tem que dar méritos pro Jounei? Jounei. O Ney. Vamos chamar de Ney. É Machado? Machado. O Machado pai, o Ney. E esqueci já. Pro Alfredo. E pro Alfredo, porque assim, uma coisa que eu acho muito legal... E acho que é algo que os torcedores de Ponte Guarani precisam, Júlio tá aqui e sabe do que eu vou falar, é ter o cuidado de passar o amor dos clubes aqui da cidade pros filhos. Porque hoje, vou falar assim, do fundo do coração, é difícil torcer pra Ponte, pro Guarani, não é fácil.
Porque assim, você mais sofre do que tem alegria. Sim. Inclusive, as duas equipes estão jogando um derby de Série C. Então é muito cômodo torcer pro Palmeiras, torcer pro Corinthians, torcer pro Flamengo, torcer pro Atlético, torcer pra times De fora do Brasil, que agora tá muito acessível a questão do futebol europeu. E méritos pros pais, tanto da Bia quanto da Fer, que conseguiram passar essa paixão de pai para filhos e filhas. Eu acho que isso é o mais bacana. E isso mostra... A Fer falou uma coisa que é pura verdade, né? A gente vê hoje nos estádios crianças, adolescentes. Eu acho que o futebol campineiro, ele sobrevive através dessa tradição, né? Porque é muito mais atraente, de fato, você ganhar. Você liga a televisão lá, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, comemorando. Então você... Não vai falar Manchester United, que nem hoje em dia não tá ganhando nada. Aí, aí é difícil, mas fica na sua também, Fábio Chaves. Se você começar a falar aqui também, você não vai aguentar depois. Calma. Mas é isso, tipo assim, o que leva um torcedor hoje a querer Ponte Guarani, um torcedor mais jovem, é essa tradição, é essa ligação familiar. Isso é muito legal. Eu, por exemplo, eu não torço pro time do meu pai. Nós temos times diferentes. E eu sinto, às vezes, a falta dessa conexão de ir no estádio junto. É que eu vou, né? Eu gosto de estádio, então às vezes eu acabo acompanhando ele no Morumbi pra ver o São Paulo dele. Mas eu acho muito legal quando tem essa relação familiar, porque o futebol conecta as pessoas, né, Lupi? Sim, conecta as pessoas. Fábio Scheibe, nós Lupi, estamos recebendo aqui as torcedoras de Ponte Preta e Guarani. Fala, Scheibe. Vou falar pra Fer que ela esteve no dia 18 de outubro de 2003, pela primeira vez no Brinco de Ouro da Princesa. Era a 14ª rodada do Brasileirão, segundo turno. O Guarani venceu por 2-0 o Fluminense. Esse gol do Rodrigão foi de bicicleta aos 38 minutos do segundo tempo. Portanto, dia 18 de outubro de 2003, você estava debutando no Brinco de Ouro da Princesa, viu, Fê? Aí, Fê. Mas é muito legal ver as mulheres, ver as crianças também cada vez mais nos estádios, né? Eu também sou de uma época diferente, comecei em estádio muito cedo também, e é notório, né, a diferença que tem o público de hoje em dia com o público de antigamente. Muitas mulheres, antigamente era até impensável ver mulheres. Minha mãe já foi algumas vezes comigo em jogo também, mas era muito raro ver mulheres, e crianças hoje em dia está muito mais acessível, podemos dizer assim. É benéfico para o futebol, porque é justamente isso que vai levar essa paixão para as famílias. É uma parada cultural, né? Porque, por exemplo, lá em casa, nós somos em 3, 2 homens e uma menina, né? Entre os irmãos. A minha irmã não ia, porque meu pai sentia muita insegurança de levar a minha irmã pro estádio. Então ela não criou esse amor pelo futebol, porque não tinha esse contato com o campo também. Hoje é mais diferente mesmo. Fábio tocou num ponto interessante. Você né? teve isso, Obi, ou não? Você não essa resistência por parte de alguém da família? Já, acho que não. Não vai no estádio que é perigoso. Eu acho que não, porque o meu irmão que começou a incentivar bastante, como a gente sempre foi, eu, meu irmão e meu pai, essa questão da família, né? Acho que se acontecesse alguma coisa, o meu pai ou o meu irmão estariam ali pra proteger, né? E a gente sempre teve ali alguns códigos, se acontecesse alguma coisa, do que fazer. Então, acho que não teve essa resistência, não. Mas, de fato, quando eu comento, assim, pras pessoas, você vê que existia um pouco mais de choque quando se trata de uma mulher, por não ser algo tão comum, né? Eu acho que esse tabu realmente vem sendo quebrado ao longo dos tempos, né? Mas ainda assim existem pessoas, nossa, gente, você é 2 dias, você vai em todos os jogos, você vai nos jogos fora, né? Existe um pouco também dessa pergunta, né? Não é perigoso, né? Você já sofreu alguma coisa? E apesar da gente, infelizmente, ter enfrentado ali algumas brigas, alguns momentos de tensão, realmente nunca aconteceu algo grave comigo, alguma coisa que me traumatizasse ali por ser mulher, por estar exposta, né? E aí, Fer? Eu sempre tive uma relação diferente, assim, com o futebol também, porque eu sempre gostei de jogar bola. Então, eu desde pequena, eu fiz escolinha de futebol, nossa, então assim, eu sempre gostei muito de ir. Então, sempre que rolava essa pergunta, tem uma possibilidade de ir ao jogo, sempre estava muito animada para ir. Então, nunca tive resistência, nada desse tipo, né? Acontecia, como eu já falei, dessa questão de você não ir sempre. Mas também, né, assim como a Bia já né, vivenciei ali alguns momentos de tensão. Varginha, eu acho, 2016 foi o último, assim, pesado, com uma lembrança pesada mesmo, né? Mas nada grave, assim, né, pra gente destacar. Mas futebol sempre esteve na minha vida, assim, então... mesmo quando o meu pai não queria ir, eu tava sempre disposta, sabe?
Ah, legal, isso é muito legal. 4 horas e 30 minutos. Daqui a pouco tem o repórter CBN. Na volta a gente vai falar do clássico, hein? O que você pensa da Ponte? Segunda colocada. A Fer, o que ela pensa do Guarani, que tá ali na 12ª colocação. Hoje tá um pouquinho longe do G8. Eu até falei hoje isso no CBN Esportes. O Guarani fica fora da Série C, da segunda fase. Cara, 4 meses. 4 meses depois de um futebol. investimento. Depois de investimento aí, pesado, hein? Então olha só o tamanho da responsabilidade do jogo. Eduardo Padilha tá falando que vai ser 3-2 pro Guarani. Vamos ver aqui, Juliano Viana. Caramba, resultado diferente, hein? Resultado diferente. 2-1 pra Ponte Preta. Boa tarde, 3-1 Guarani, é o Claudinei Crilevari, da Vila Teixeira. Ó, o Fabião, tá aqui também, ó. Fala, Lupe, 3-0 Macaca. Fábio Gonçalves, grande Fabião. O Guarani 1, Ponte Preta 1. Daniel Prado, de Limeira, tá falando que vai dar empate. O Júnior Vian, Guarani 2, Ponte Preta 1. O Wilson, Ponte Preta 2-1. Antônio Wilson do Nova Europa. Deixa eu ver aqui. Boa tarde ao Rogério Bugrino, Guarani 2, Ponte 1. Nossa, tem muito palpite. Boa tarde, Arena. Ponte 3, Guarani 1. Clésio Palhares, Vila União Campinas. Vamos ver aqui. Boa tarde. Essa aqui eu já li. Meu palpite: 3-1 Ponte. Boa tarde, amigos. Sandro Batista, Origem. Vamos ver aqui mais um. Olá, boa tarde. Sérgio de Montemor, Derby, Ponte Preta 1, Guarani 2. Anota aí. Tá anotado, ó. Tá valendo R$200 no Giovanetti. Quem acertar o placar do Derby vai concorrer a R$200 no Giovanetti. Sorteio segunda-feira, depois do clássico. 991869070. Repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Sexta-feira, 1º de agosto de 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo federal não pretende adotar medidas para retalhar os Estados Unidos em resposta ao tarifaço do presidente Donald Trump. Ele disse que os próximos passos terão como foco o estabelecimento de ações de proteção para a indústria e o agronegócio nacionais. Já os negociadores brasileiros apostam na abertura de um canal de diálogo entre Haddad e o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. A deputada federal licenciada Carla Zambelli continuará presa na Itália. Ela passou hoje por audiência de custódia. A justiça deve marcar uma nova sessão sobre o caso em breve. Zambelli foi detida na terça-feira em Roma. De acordo com a defesa, a parlamentar pedirá asilo político ao governo italiano. A deputada federal saiu do Brasil após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão no caso da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. A Embaixada Americana no Brasil publicou na plataforma X um alerta para que os viajantes estrangeiros interessados em assistir à Copa do Mundo de 2026 peçam agora os vistos para entrar em território americano. Segundo a FIFA, começará em setembro o período de inscrições para os interessados em participar dos sorteios dos ingressos para a competição. O enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, visitou a faixa de Gaza nesta sexta-feira. Ele foi ao local ao lado de representantes de Israel e do embaixador americano em Tel Aviv. Em meio a críticas sobre a divisão desigual de alimentos no território palestino e relatos de mortes em centros de distribuição de ajuda humanitária, o embaixador afirmou que ambos foram descobrir a verdade sobre o assunto. O exército israelense defendeu o grupo que distribui alimentos na região, posicionamento compartilhado pelos representantes do governo Trump. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Mário Quintino chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Final de semana tranquilo porque não tem peixe, hein, Mário? Boa tarde.
Fala, Lupe. Boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Em compensação, a semana já começa daquele jeito, né, Lupe? Só na segunda, né? E contra um Juventude desesperado. Pois é. Bom, Lupe, trazendo informações das rodovias da região, porque a gente tem algumas ocorrências já em andamento e a gente traz informações da rodovia Dom Pedro. Teve um acidente à altura do quilômetro 129 para quem vai em direção de Jacareí. Atenção, pouco antes da Avenida Mackenzie, ainda tem atendimento pelo acostamento da rodovia e a lentidão acontece tanto na pista expressa quanto na pista marginal, pelo menos ali 2 quilômetros de lentidão. Se você puder acessar Dom Pedro mais à frente através da Mackenzie, é uma opção, e lembrando também que já na chegada para o Trevo de Souzas, a movimentação também é intensa para quem vai acessar o anel viário Magalhães Teixeira. Falando também da rodovia Anhanguera, teve acidente à altura do quilômetro 105 para quem vai em direção da capital paulista. Ainda tem uma interdição também, já é no limite entre Sumaré e Campinas. Quem puder, a rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, é o melhor caminho, tanto em direção da capital quanto no sentido do interior. Ainda na Bandeirantes, atenção também já na altura de Jundiaí, tem excesso de veículos, então atenção região do quilômetro 48. Trazendo informações também da rodovia Professor Zeferino Vaz, a movimentação é maior na chegada já a Campinas, acesso para o trevo de Barão Geraldo. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito, 4h36. Você pode ter até 90% de desconto na conta de luz com energia solar BV. Busque por financiamento solar BV e conquiste seu projeto. Sujeito à análise, consulte condições. Arena CBN. 4h37, o Arena tá de volta, Arena Especial Derby, porque amanhã tem Ponte Preta e Guarani pela Série C do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Lupe, amigos, quem vai narrar o jogo amanhã é o Cabela. Amanhã é o Cabela, o Júlio vai estar pelo GE. Eu tô aqui, no Ziriguidu. Aê, 1-0 Ponte Preta, valeu. Boa tarde, meu amigo Antônio Lupe. O Thomas tá aqui com a gente, ó. Jardim Garcia. Ele também acompanha todos os jogos da Macaca. Meu palpite para o derby é Ponte Preta 3, Guarani 1. Dali Macaca, grande Thomas, tamo junto. Ponte 3-1, Nilo de Americana. Ixi, a Ponte começou a reagir aqui, ó. O Bugrão tava na frente, ó. E agora, Fer? Guarani 2, Ponte 0. É o Frank de Valinhos. Lembra do Frank ou não? Frank Aguiar, grande cantor. Esse mesmo. Ponte Preta 1, Guarani 0, George Braga. Você lembra do Frank ou Chaibe? Sempre lembrando dele. Grande amigo. Figura inesquecível. Sempre, né? Boa tarde, 2-0 Ponte. É o Roberto que mandou mensagem. Boa tarde, Júlio Jardim Melina. É o Júlio do Jardim Melina. Onde fica o Jardim Melina? Fica ali depois. Tá, Ponte Preta. Você pega a rua aqui pra esquerda, vai reto. John Boy Dunlop, né? Segue toda a vida. Ponte Preta 1, Guarani também 1. Manda mensagem, hein? Manda o palpite pro derby, só mensagem de texto. Tá chegando uns áudios aqui, eu não tô conseguindo ouvir porque é muita mensagem. Placar do derby, quem acertar vai concorrer a um voucher de R$200 no Giovanetti. É o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta pra Fer. Infelizmente, nós temos essa questão de torcida única no estádio. O que você vai fazer amanhã às 5 da tarde? Lupe, você vê o jogo ou não? Assim, eu vejo, eu não consigo ser aquela pessoa que não vai assistir, só que amanhã eu tenho um casamento. Ei, casamento abençoado. Às 16h30, né, da nossa colega aqui, Ferzanete, vai casar em Piracicaba. Então, né, no horário do jogo estarei celebrando esse momento especial da vida dela. Desculpa, tá, Bia, mas já pensou? Ela tá lá e de repente tem uma notificação no celular. Mas você vai acompanhar? A notificação favorita. Notificação favorita. Aquela notificação favorita. Leva o fone e liga na CBN. Liga na CBN. Que horas começa o casamento? Às 16h30. Exatamente. Não, pior que tá bem na hora. Porque a noiva ali começa às 16h30. Não, vai ser 17h. Vai ser às 17h, até mais. Cara, o árbitro vai apitar, a Fer vai chegar. A Fer vai chegar. Mas aí ela tá lá no casamento quietinha, de repente, 1-0 Guarani. Ela faz assim. Né? Aí o pai... Opa! O que aconteceu? Alguém quer ir contra o casamento? Aí a Fer grita gol lá no fundo. Já pensou? Que não vai rolar nenhum gol, entendeu? Pra não dar nenhum problema pro casamento que ela vai.
E, ô Bia, você tem uma preparação especial pro derby? Começa de manhã, reúne a galera em casa, vai todo mundo junto ou vocês se encontram todos no estádio? Geralmente a gente se encontra todo mundo no estádio, né? Às vezes eu só encontro com meu pai, que mora comigo, né? E a gente vai, se encontra ali na entrada. Mas uma coisa que é muito legal que eu queria compartilhar também é que de tanto que a gente vai no jogo, a gente sempre senta no mesmo lugar e sempre tem uma família ponte pretana, né? Então, desde adolescente, eu sempre sento no mesmo lugar, então a gente sempre tem os mesmos amigos. Então a gente também se encontra lá, todo mundo. Hoje a gente também tem... Eu falo que eu tenho uma mãe do campo, um irmão do campo, da ponte, né? Então é muito gostoso e a gente combina sempre de se encontrar ali, fazer... No derby, geralmente a gente faz um esquenta ali, né? De umas horinhas antes, mas eu não sou do tipo que fico o dia inteiro ali no estádio, não. Senão me deixa muito nervosa, muito ansiosa. O que às vezes eu tento é ficar na torcida pra receber o gurilão, né? Os jogadores chegarem, né? Quando dá tempo. Mas se eu vejo que tá muito corrido o dia, não dá tempo, aí eu chego só algumas horas antes, combino com o pessoal em frente e a gente faz aquele esquenta gostoso pra um jogo. Mas apesar do jogo torcida única, rola sempre, né? Uma confraternização. Isso que é muito legal, né? Inclusive fazer um convite aqui, né? Pra os bugrinos que estão procurando lugares pra assistir, né? Tem lá o pessoal da região do Ouro Verde, né? Os bugrinos dos Dix, que é um movimento que tá crescendo muito. Eles sempre se reúnem em algum lugar para assistir o jogo. Então é bem legal essa confraternização ali. Eu sempre tenho um cantinho. Se eu não tivesse o casamento para ir, com certeza estaria lá, né? Peraí com a galera. Você chegou a ver derby no Majestoso? E lá no Moisés, não? Eu não cheguei aí, porque assim, 2009... 2009 o último? 2013, né? O último derby. Com duas torcidas, 2013. 2013, Vitória da Ponte, né? inclusive, lá no Brinco. Verdade. 3-1, acho, Fer, com esse jogo. Não, mas no Moisés. No Moisés. No Moisés, aquele jogo 2-0 pra Ponte, que teve o fogo. 2012 1-1. Que foi o derby do Centenário lá. Verdade, é isso. O gol do Fumagalli no último minuto. Mas a lembrança que eu tenho é de 2009, assim, que eu já começava, eu gostava de ir, mas meu pai, ele não me levava nos jogos fora. Então, isso que eu ia comentar, eu acho que na parte que vocês perguntaram, né, se meu pai tinha alguma resistência, a única resistência que existe até pra mim era quando tinha derby no brinco. Aí eu acho que realmente eu não me arriscaria. Isso, eu quase escapei uma palavra que eu não queria provocar. Eu sou profissional. Eu ia falar galinheiro, né? Não, Bia! Não pode! Pelo amor de Deus. Vai dar ruim isso aí. Gente, fui eu, não foram eles. Prepara na saída aí da PTV. Prepara a saída da PTV. Para, galera entende. Para de colocar fogo. Para, Bia. Perdão, fica quieto. Bom, deixa eu falar uma coisa pra você que tá ouvindo a CBN. Você pode concorrer a R$200 no Giovanetti. Quantos? 200! Mas tem que acertar o placar do derby. Aí é difícil. Ó, o Joel de Valinhos tá falando que vai ser 2-2. Deixa eu ver aqui. Guarani 2, Ponte Preta 1. Paulão de Campinas, grande Paulão. Podia ter um 4-3, um 5-2. Eu acho que a galera tá achando... É muito gol pra derby. Então, eu tô um pouco achando estranho o pessoal ousado, né? Ó, Flávio de Vinhedo, 0-0. Então, mas eu acho mais realista. Se eu tivesse na condição do ouvinte aí, eu tentaria colocar um placar alternativo também. Porque o 0-0 muita gente vai colocar. Mas pode pôr mais de um placar? Não, só um. É que derby, assim, o medo de perder, às vezes ele é maior. 4-1 pra Ponte, ó. Daniel Bergamo. Puxa Luxemburgo, falei, show. 4-1, chegou aqui, ó. Não, Vamos ver outro aqui. Boa tarde, jogo duro de assistir. O Joselito mandou. Ô, Fer, o que você espera pro jogo de amanhã? Guarani não faz uma boa Série C. O começo do Guarani foi bem ruim mesmo. E agora o Guarani, se não vencer o clássico, fica muito difícil a classificação. O que você tá esperando pra esse jogo de amanhã, Fer? A Fernanda Machado, que é torcedora do Guarani. Eu acho, Lupe, que infelizmente, assim, colocou-se uma pressão muito grande, né, para um clássico como esse, ainda mais jogando fora de casa, né? Por isso que o jogo anterior era muito importante que o Guarani tivesse vencido, né? Então jogou uma pressão para um derby que, como eu falei aqui no início, na minha opinião não tem favorito, assim, por mais que um time ou outro né, esteja melhor na tabela, eu acho que clássico é clássico, então assim, é muito do jogo ali, por isso que eu brinquei, né, o pessoal tá falando muito em gols, né, 4-3, 4-1, 3-1, não acho que vai ser um jogo truncado, que as duas equipes ali tentando se estudar no começo, talvez ali 1-0, 1-1, até um 0-0, se eu pudesse, né, palpitar de alguma forma.
Pode ser que tenha uma vitória para um lado ou outro, mas eu acho que se acontecer, vai ser uma vitória magra. E como você falou, né? O Guarani começou o campeonato muito mal, demorou ali para engrenar, veio numa sequência muito boa com o Marcelo. Infelizmente, nos últimos jogos ali, nos últimos 3 jogos, se é que a gente pode dizer assim, algumas coisas, acho que, né, falharam ali de alguma forma, tendo uma visão de torcedor, tá? Que o torcedor, ele é muito passional, então pode ser que, com certeza, na visão dele, ele estava fazendo o melhor que ele achava para a equipe, mas na visão do torcedor é diferente. Então, assim, acho que a gente vem com uma pressão muito grande pro derby, e acho que isso pode ser até favorável, se você for pensar, né? Porque se você for olhar os últimos derbys, às vezes o time que estava mais embaixo conseguiu chegar melhor pro jogo, né? Do que o que era, entre aspas, aí o favorito, embora eu tenha dito que não tenha favoritismo. Mas a gente confia sempre, Lupe, assim, vamos ver, treinador novo chegando. É verdade. É um treinador que até tá valendo hoje, nos jogos que ele comandou o Ipiranga, ele venceu com o Ipiranga todos os times que o Guarani vai enfrentar até a última rodada. Venceu o ABC por 3-0, outros times, acho que por 1-0, venceu inclusive a Ponte. Venceu a Ponte no Moisés Lucarelli, inclusive. Então, assim, estreante em clássico, às vezes dá sorte, né? Vamos ver. E aí, Bia, e a sua Ponte Preta? Como é que você acha que ela vai se comportar nesse clássico contra o Guarani? Eu concordo um pouquinho com a visão da Fer, né? Eu não acho que também vai ser uma goleada. Óbvio que como torcedor a gente espera sempre a vitória, né, do nosso time. Mas como você comentou, né, Fer, quando a gente fala de pressão, eu acho que todo derby é encarado como um final de campeonato. Não tem como. Pro torcedor é sempre uma emoção muito grande, assim, e eu acho que, independentemente dos cenários que cada time vem enfrentando, é sempre uma pressão de que precisa vencer, né, precisa ganhar. E realmente, eu acho que ambos os times vêm enfrentando uma crise que não é de hoje, não é desse ano, né? Então, eu acho que realmente tem grandes chances aí, acho que da Macaca ganhar. Acho que tem esse potencial, principalmente porque a gente tem a vantagem de estar jogando em casa, né? Então, isso eu acredito que seja super possível. Mas também não... Acho que a galera aí que tá colocando 3-0, 3-1, 4-0, realmente tá sendo alguém de muita fé, né? Se for, vai ser muito legal. Se for, eu vou achar incrível, vou chorar. Mas eu acho que realmente eu também ficaria ali, né? Num possível empate ou numa vitória aí da Macaca um pouco mais magro, até também vindo dos históricos que a gente vê, né, da derrota ali do Caxias, né, então assim, o que a gente tem visto, acho que deixa também o torcedor Ponte Preta um pouco apreensivo, né? Boa. Tá aí a Bia Fidelis, torcedora da Ponte. Pelo amor de Deus, Bia, você tá causando uma confusão. Desculpa, aqui. Gente, pelo amor de Deus. Ô, Fábio Chaib, e a sua opinião a respeito do clássico de amanhã, Ponte Preta e Guarani, Série C do Brasileiro, Chaib? O Guarani acabou se colocando nessa situação, né, de ter que vencer o principal rival fora de casa nessa situação do campeonato, neste momento do campeonato, justamente para manter a chance de classificação à próxima fase, né? Se o Guarani, por exemplo, não consegue uma vitória amanhã, já vê os outros concorrentes direto pela vaga aí no G8 se afastarem mais ainda e as rodadas diminuírem, né? O Guarani tem 16 pontos nesse momento e poderia chegar a 31 com as 5 vitórias seguidas. A gente pensa em uma margem de erro aí, 28 pontos para poder a classificação. Então o Guarani tem que fazer uma campanha quase perfeita. Pelo lado da Ponte é aquilo, a Ponte praticamente classificada e tem a chance de justamente pôr uma pá de cal aí, quase sepultaram as ideias do Guarani de classificação, e a gente sabe como que funcionam essas coisas, né? No derby, principalmente a rivalidade, é muito bom você estar em cima e ver o time concorrente, o adversário, o principal rival, não conseguir a classificação. Então, por isso, eu acho que é um jogo mais pesado pro Guarani. A Ponte tem a possibilidade de jogar com a torcida ao seu lado. A gente sabe que isso faz muita diferença também. O Guarani vai chegar mais pressionado para essa partida. O final do telefone 4597, salve galera do Arena, quero ganhar sozinho esse voucher. Tá falando que a Ponte vai fazer 6-1 no Guarani. Nossa. Não vai. Ô, louco. Não, eu acho se for isso, ele ganha sozinho, não tem nem sorteio. Não é questão de análise de jogo. Ele tá querendo ganhar sozinho. É estratégia da brincadeira. Isso. Ele quer ser o único pra ganhar o voucher. Ele tá indo all in. A Melissa falou que vai ser 2-2. O Irã, deve ser isso. Ponte 2, Guarani 1. O negócio é o seguinte: o Guarani precisa da vitória, ele vai vir pra cima e aí a Ponte vai nos contra-ataques. Deixa eu ver o palpite do Leandro aqui, ó.
vai ser 2-1 pra Ponte. Vamos ver aqui mais um. Meu palpite, 1-1. Boa tarde, Lupe. O Guarani vai ganhar 2-1. Não, peraí. Lupe, amanhã Guarani 2, Ponte 4, Zé Rubens, Parque Brasília. Ponte Preta 0, Guarani 1. Quem mandou mensagem foi o final do telefone 0214, é o Reginaldo, que mandou mensagem. 4-2 pro Guarani. Quem que mandou essa mensagem aqui, o nome dele? Deixa eu ver. É o Rossano, grande Rossano, sempre participando com a gente. Marcel, boa tarde. Seu Zoreiudo, Bugre 3-1, 3-1. Ponte 1, Guarani 2, final do telefone 9985, são muitas mensagens. Se eu não li a sua mensagem, mesmo assim você tá participando, tá bom? Porque tem muita participação aqui no nosso WhatsApp. Antes do intervalo, peraí, Chaibe, rapidinho, antes do intervalo, eu vou perguntar a mesma pergunta pra Fer e pra Bia. Qual que é o melhor e qual que é o pior jogador do elenco do Guarani hoje? Nossa. Pior. Pensando aí, Bia. Tem muitos. Posso listar quantos? No máximo. Depende, do bom ou do ruim? Do ruim. Pode 2. Nossa. Deixa eu ver aqui. Bom tem um só, ou não? Bom, ó, pra mim, Emerson é um bom jogador. Tá, lateral esquerdo. E eu acho que os últimos esquemas que, né, ele é ruim. Destruíram ele ali, né? No 3-5-2. O Emerson acho que é o nosso melhor jogador. Era pra ser o Diego Torres, mas acho que ainda não. Esse aí tá devendo ainda, né? O Brunão. Ah, verdade. O Bruno Santos também. Chegou bem. 2 só do pior como pior? Não, tá, do pior ela ainda não votou. É que do pior é bem difícil, assim. Tem os laterais aí de... assim... Não? O tal de... O do Botafogo lá, o ponta direita aí do Guarani. O do Botafogo, que tá na Copa Paulista. Raí Nascimento. O Raí Nascimento é bem ruim. Não é ruim. O Macedo, o Lucas Macedo. É ruim. Péssimo. Não, os da Copa Paulista. Não, da Copa Paulista não vai, porque esses caras já porque são ruins. Na teoria é do principal, que foi rebaixado, né? Mas o tal do Samuel lá, lembra dele? O Samuel. É que eu não posso falar aqui o apelido que a gente dá entre amigos. Tá. Samuel. Porque já me compliquei com a Bia aqui, agora pelo amor de Deus. É o Tom. Tom, né? Tá. Mas, né? O que mais? O Pablo entendeu. Ô, Lupe, deixa quieto, coitado. Eu tô tentando lembrar aqui o que veio do Botafogo. Me ajuda aí, Júlio. Veio do Botafogo do Rio? JP Galvão. JP Galvão, foi a minha dica, lateral direito. Lucas Justen, bem fraco, do Fluminense. Olha só, a lista dos fracos. Tem muito mais, né? Mas tem muitos, gente. Mas é por isso que a gente critica as primeiras contratações do Guarani no campeonato, né? Sim. A montagem do elenco foi ruim. E a Bia? Um bom e um... Ela tá tentando lembrar o nome do cara. O da redação. Fala o que você falou da redação, que você não pode ver ele na frente. Gente, então, mas é que ele não é o pior. O do Palio. O do Palio não é o pior, gente. É que assim, eu gosto... É um ranço pessoal. Eu falo isso, que ele comete algumas faltas, ele tem algumas posturas no campo que estraga o jogo dele. E eu acho que se ele pudesse ter uma postura um pouquinho mais adequada... Ele não tiraria o torcedor do sério e eu acho que ele seria fenomenal, porque às vezes ele não tem cabeça boa, né? Entendeu? É falta de cabeça, pra não falar os nomes aqui, que eu já tô queimada. Pelo amor de Deus, você já me complicou numa gigante desculpa, aqui. Gente. Não, tá perdoada. Mas assim, quer dizer, eu não acho sei, que... quem vai te falar é Fernando ou não? Eu não vou perdão. Mas é que assim, eu não gosto da maneira como ele joga, mas eu não acho que ele seja o pior. Quem que é o pior, então? Então, essa questão, assim, né? Também tem muitas dúvidas. Tem assim, o que você falou lá? O que a gente tava falando é o Luiz Felipe, que a gente tava falando. Ele também, eu não gosto do jogo dele. A gente tava conversando aqui agora, discutindo. E o melhor? Eu falei o melhor pra mim, Gustavo 25. Ela não lembra? Não lembro, gente. Não, mas tranquilo. Eu lembro. O Lupe lembra. O melhor tem que ser o goleiro, O Lupe é traumatizado. Nossa, o cinegrafista me complicou. Ô, louco. Hein, Lupe? O melhor tem que ser o goleiro. Quem é o melhor? O goleiro, o Diogo Silva. Mas quem que você acha? Mas então, eu não sei também se é isso. Eu gosto muito. Eu gosto do 10, velho. Ela vai falar. Eu gosto muito do jogo do Elvis. Assim. Eu sou fã do 10. Eu sou muito fã também. E eu acho que às vezes eu encontro alguns torcedores que discordam e tudo mais, mas eu gosto muito do jogo dele. Eu acho que quando ele entra, em muitas situações, ele dá um up assim no jogo que
Às vezes o clima tá mais down, ele super sobe, eu acho que em alguns momentos ele tem raça, ele vai atrás, assim. É lógico que a gente tem aquelas questões do físico, que às vezes não aguenta muito, né, e tudo mais, mas eu ele é um gosto cara muito. diferente, pode decidir os jogos. Comprei o Elvis esse tempo atrás aí. 4 horas e 55 minutos no intervalo, a gente já volta, pelo amor de Deus. Arena CBN. Na vida é importante. Olá, eu sou o Lucas Neri, repórter da CBN Campinas. Estou aqui na Câmara Municipal da cidade, de onde saem as principais notícias relacionadas à política. Aqui você fica por dentro do que acontece lá no plenário e também nos bastidores. E claro, além do YouTube, você sintoniza a 99,1, a rádio que toca notícias, a CBN Campinas. A força que vem do campo. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Liga das Nações de Vôlei, semifinal, o Brasil encara a Polônia amanhã, 8 da manhã, jogaço de vôlei e um pouquinho mais cedo, às 4 horas da manhã, horário de Brasília, tem Itália e Eslovênia. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. 4 horas e 57 minutos, o sarcófago está no ar. Essa música foi lançada no mesmo ano do jogo. Exatamente. Envolvendo Ponte Preta e Guarani, que terminou empatado, tá? Não teve vencedor. Tá. Rapaz, eu acho que... Você esqueceu também, você não sabe também, a ficha né? técnica do jogo. Beleza. Mas tudo bem, acho que é esse aqui. Bom, eu acho que é esse, deixa eu ver. Você vai dar mais dicas? Não foi esse jogo aqui, será? Não, eu não tenho mais dica, Fer. Não tem mais dica. Mas não tem mais dica. Porque a música a gente não, eu vou dar uma dica. A gente nem era nascido. Eu vou dar uma dica aqui. Mas é uma música famosa. É uma música famosa. Tudo bem, Não é o ramo, você sabe não. o ano que ela Não, ramo, né? Você acha que estamos aqui com duas amantes de sertanejo, é isso? Sertanejo? Ah, somos ecléticos por aqui. Sertanejo, samba. Legal. Pagodinho. Vai segurando pra mim aí, só pra eu achar Bia aqui. Fidelis encontrei não, né? Bia Fidelis no Tardezinha. Boa. Não, vai segurando aí pra mim que eu perdi mesmo aqui, mas viu? aí E aí, Fábio Chaip, tudo bem? Como é que tá a família? Não, eu queria dar uma moral pro pessoal do YouTube aqui. Tem muita gente participando do YouTube aqui. Não, cuidado. Daqui a pouco a gente vai ler. O Marco Bedinho, o Luiz Carlos Dourado, a Amanda Godoy tá mandando um grande abraço pra Bia, que honra ver uma ponte pretana. Tá bom. Beleza. Com tanta inteligência. Boa. Ah, não é aquele, desculpa. E o Emerson Santana tá aqui também, o Altair Petito, muita gente participando, a Rosana Fidelis. Minha mãe, gente! Achei. Muita gente participando. Boa. Lupe. Vamos lá, ó. Quem estava em campo, sabe quem era? Sabe de quem? O Carlinhos. Não, Carlinhos jogava. Carlos ou Carlinhos? Carlinhos jogava na Ponte Preta. Na Ponte Preta. No Guarani tinha o Wilson. Tá. Famoso quem, 80? né? Década de 80, Bolacha? 70? Arrisca. Que ano que você acha que foi? 85. Ó, Fábio Chaib mandou 85. E você, Fer? Eu chutaria a década de 80. Chutou, 85. Pode chutar já? Pode chutar.
Vai, Bia. Vai acabar o programa. Eu ia falar 87. 87? Não, será? Peraí, deixa eu vou de 81. 81, 85. Eu vou jogar 82. 82. Década de 70. Eu vou no... Você acha que é muito 87? Tô pensando aqui. 70, acho que por aí. É pra baixo? Ela foi 87, vai 86, Bia. Vai 86. Então vai, a Bia vai no 86. Vamos lá, pra quem tá no YouTube vai acompanhar com imagens, quem tá no FM, o áudio da reportagem que foi exibida na época. Aqui em Campinas, tudo igual entre Guarani e Ponte Preta. Mas foi a Ponte quem saiu na frente com este gol de peito do Valdir. Veja. O empate do Guarani, João Paulo recebeu na esquerda e passou pelo Odair e chutou no canto direito do Brigatti. Final, Ponte Preta 1, Guarani 1. Alguém acertou, João Paulo, pô? Vamos lá, a Ponte Preta entrou em campo com Brigatti, Odair, Tefo, Valdir e Carlinhos, Silvio, Marquinhos, Márcio Luiz, Wagner, Chicão e Mauro, técnico era o Tuta. O Guarani, de Wilson, Ricardo Rocha, Fernando, Wilson Gotardo e Zé Mário, Ney, Tozinho, Barbieri, Chiquinho Carioca, Evair e João Paulo, técnico Lorissandri. Você falou que ano, Fer? Falei 82. Errou. Você falou que ano, Júlio? Não lembro. Quem falou 80, 85? Né? Não foi 85? Eu falei 86. 85. O Fábio Chave falou 85. Quem falou 86? Eu falei 86. Parabéns, Bia Fidelis acerta. Ganhei um voucher de 200 Não, tá louca? Pelo amor de Deus, você já me quebrou aqui no programa. Campeonato Paulista 1986, Guarani 1, Ponte Preta 1. Rapidinho. Fer, primeiro, obrigado pela participação. Placar do derby. Placar do derby? Vou repetir 1-0. 1-0? 1-0. Obrigado, viu, Fer, pela presença, Obrigada viu? A vocês. Você já é de casa. Fábio Scheibe, obrigado, placar do derby. Valeu, Antônio Lupe, um grande abraço. Acho que vai dar Ponte Preta 2-1. Um grande abraço a todos. Julião, obrigado, placar do derby. 3-2. Pra quem? Não, segundo eu conto pra quem. Bia, obrigado pela participação, viu? Você só deu um deslize. Desculpa, gente. Pede desculpa, Fernanda. Não, eu já pedi perdão aí, Fer. Tá tudo bem. Placar do derby. Bia, obrigado pela participação aqui com a gente. Acho que 2-1, eu que agradeço. Acho que 2-1, macaquinha. Fechou. Bom, é o seguinte, Futebol Globo CBN, amanhã a partir das 4 da tarde, abertura da jornada, a bola rola às 5 e a gente vai falar de derby aqui na programação da CBN Campinas. Bom final de semana pra todo mundo e paz, que tudo se resolva dentro de campo. Valeu!